E aí, pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg, para mais uma aula de filosofia do oitavo ano. É o seguinte, galera, a ideia dessa aula de hoje seria para fazer a correção das atividades, mas como o calendário está ficando um pouco apertado, principalmente para a segunda unidade, eu vou adiantar os conteúdos e a correção das atividades eu deixo para a aula de revisão, tendo a possibilidade, tranquilo? Então vamos trabalhar o segundo conteúdo que vai cair no nosso teste. O segundo conteúdo é o capítulo 6, né, o capítulo 6, que é um livro para muitas tradições. Esse capítulo está se referindo à Bíblia, e aí vamos entender um pouco sobre a Bíblia, né? Em que tal livro tem uma importância tremenda para as religiões monoteístas, mais especificamente para os diversos religiões cristãs e também até mesmo para o judaísmo quando se trata do Antigo Testamento. Basicamente, a Bíblia ela engloba o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é muito mais aceito pelo judaísmo, né, pelos judeus, e o Novo Testamento é fundamentado na fé dos cristãos. Vale lembrar que é o livro mais publicado e mais vendido e lido de todos os tempos. E iniciou seu processo de cópias de uma forma muito mais ampla através da imprensa com Gutenberg no século XV, o alemão Gutenberg que inventou a imprensa. A Bíblia, em grego, quer dizer livros, né? Pois a Bíblia é uma reunião de muitos livros, ricos, variados, escritos em diversas épocas, por diferentes pessoas. É um compilado de livros de diversos contextos também. E claro, com base, na, com ba, com base no cristianismo, esses escritos tiveram a unção de Deus, né? Foram escritos por homens, mas com a unção de Deus. É, obviamente esse livro ele pode ser tratado de, ele pode ser tanto uma ferramenta do amor para propagar o amor, como também para o ódio. Vale lembrar que tem segmentos religiosos bastante fundamentalistas que utilizam-se da Bíblia para destilar mais ainda seu ódio, enquanto outros segmentos religiosos utilizam esse livro para difundir a palavra de Deus e propagar o amor, a solidariedade, por aí vai, a fraternidade, por aí vai. E é por isso que existe também existe inúmeros estudos, existe todo um aprofundamento acerca da Bíblia, a partir da teologia, né, para melhor compreender, melhor abordar e promover análises, né, e por aí vai. Aos que aceitam que a inspiração vem de Deus, mas as palavras são dos homens, e que por isso a Bíblia deve ser interpretada e não tomada ao pé da letra. E há ainda os que acham que a Bíblia é um livro histórico escrito e idealizado por seres humanos. Existe também os olhares acerca da Bíblia. Obviamente, por um cristão, aquele que acredita em Deus e por aí vai, em sua maioria, principalmente aqueles devotos, os devotos de fato do cristianismo, seja ele protestante, católico, ortodoxo e por aí vai, acredita no sentido, na palavra, no sentido da palavra sagrada, né? Já para um cientista, para um estudioso, um antropólogo, um arqueólogo, um sociólogo, um historiador, ele vai tratar a Bíblia como um documento histórico, né? Não como um livro sagrado. E tem outros que até mesmo são religiosos, acreditam em Deus, mas enxergam a Bíblia apenas como um documento. Ele é importante, mas não necessariamente seja sagrado. Existe também esse segmento de pessoas religiosas que interpretam dessa maneira. Seja como for, trata-se de uma obra que influenciou diferentes culturas ocidentais e orientais e que continua sendo estudada, lida e aceita por milhões de pessoas no mundo inteiro, de fato, né? Jesus. Jesus, o que inicia através da força das palavras de Deus, o Filho de Deus que vai propagar essa palavra de Deus, vai curar os que sofrem nesse mundo,
ele terá peso no Novo Testamento. A figura central é Jesus no Novo Testamento. E a mensagem que vem é a mensagem de amor e fraternidade. Já no Antigo Testamento é muito centrado em Deus, né? Conta essa história do povo hebreu, com suas peripécias, seus profetas, leis, guerras, períodos de sofrimento e glória e por aí vai. É um compilado histórico interessante. Já o Novo Testamento, ele tem todos que escrevem no Novo Testamento tinham aceitado Jesus como Messias, como o Filho de Deus. No Velho Testamento há várias profecias sobre a vinda de um Messias, enviado por Deus ao povo de Israel. Cristãos são aqueles que aceitam que Jesus cumpriu essa profecia. Os judeus, ao contrário, esperam até hoje o Messias, pois não aceitaram que Jesus fosse anunciado. É um pouco da distinção entre o que é judaísmo e o que é cristianismo. O Novo Testamento ele foi escrito inteiramente em grego e as cópias mais antigas que chegaram a nós datam do século II. Não possuímos nenhum original dele e as cópias apresentam diferentes entre si. O Novo Testamento é estruturado da seguinte maneira, isso é importante conhecermos, né? Como é que é estruturado o Novo Testamento? Os 4 evangelhos, que é escrito por quem? Marcos, Mateus, Lucas e João. Nesse livro vai se tratar da vida de Jesus, seus ensinamentos, sua morte, sua ressurreição. Mateus e João conviveram com Jesus e Lucas e Marcos não. Estes conheceram a sua história por meio dos discípulos mais próximos. Hoje sabemos que quando os evangelhos foram escritos, já faziam pelo menos 40 anos que Jesus tinha morrido. Os Atos de Apóstolos, os Atos dos Apóstolos, são escritos por Lucas, basicamente narra a vida dos primeiros discípulos, logo após a morte de Jesus, e depois enfoca na vida de Paulo de Tarso, de quem foi Lucas, de quem Lucas foi amigo e companheiro. As 21 cartas, né, que são 14 escritas por Paulo, uma por Tiago, 2 por Pedro e 3 por João e uma por Judas. Não é esse Judas que está se referindo aqui, não é o Judas Iscariote, né? Mas é o Judas Tadeu. Nessas cartas, pessoal, os primeiros apóstolos dão conselho de como aplicar melhor os ensinamentos de Jesus, interpretando suas palavras e pregando a fé cristã. E por último, no livro do Novo Testamento, é o Apocalipse, que até hoje não se sabe, mas muito provável foi escrito por João. É um livro profético, que fala de maneira simbólica sobre o futuro da humanidade. Para outros, é um livro escrito em códigos, por causa da perseguição aos cristãos, em que trata os acontecimentos da época. É basicamente se tratando de como é o fim, né, da humanidade, como é que se dará o fim e por aí vai. Houve outros evangélicos? Eis o questionamento, eis a reflexão aí teológica, né? Os 4 evangelhos presentes na Bíblia não foram os únicos escritos sobre Jesus. Houve dezenas de outros evangelhos redigidos nos primeiros 3 séculos do cristianismo que não foram aceitos como verdadeiros pela Igreja Católica. Foram chamados de evangélicos apócrifos, inicialmente escondidos e depois falsos evangelhos. Havia, por exemplo, o de Tomé, o de Filipe, o de Maria Madalena, o de Pedro e muitos outros. Esses outros evangelhos representavam visões sobre a vida e a mensagem de Jesus diferente da visão oficial que se estabelecendo na igreja. Faziam parte de um cristianismo alternativo, que o cristianismo chamou de heresias. Esses manuscritos foram suprimidos e durante muitos séculos poucos tinham conhecimento de sua existência. No século XX, porém, foram redescobertos e começaram a ser publicados. De fato, os evangélicos apócrifos foram escritos depois de 4 evangélicos incorporados à Bíblia. Estes são mais antigos e supõe-se
procedem de textos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Os outros foram escritos por muito tempo depois que Tomé e Maria Madalena haviam morrido. Tem um fator mesmo da compreensão dos outros escritos sobre o Evangelho e que gera uma grande polêmica, mas o que vem em voga aqui, principalmente por parte dos religiosos, é de que esses escritos eles não terá sua validade nesse compilado, que é a Bíblia, por conta do seu período em que foi escrito, né? Bem posteriormente do processo na contextualização dos 4 evangélicos, né? Cristo no Ocidente e no Oriente. Como é que é isso? A igreja ela era organizada por patriarcados, né? A princípio. Os principais patriarcados eram os de Jerusalém, a primeira comunidade cristã fundada, e a de Antíoquia, a segunda comunidade. Os de Alexandria, Constantinopla e Roma, os concílios ecumênicos eram feitos com reunião dos patriarcas. Estamos falando de uma sociedade ainda de muita influência hebraica, em que o papel do homem é centralizado, onde o homem exerce uma grande influência em todas as esferas da sociedade. Nós estamos falando de uma sociedade patriarcal, tá bom? As mulheres, infelizmente, é extremamente invisíveis, né? Infelizmente. Na história contada pela Igreja Católica, havia predominância de Roma sobre os demais patriarcados pelo fato de Pedro ter se tornado o primeiro bispo de Roma, o sucessor direto de Jesus. A Igreja Ortodoxa, porém, alega que havia igualdade de condições. Para ela, o bispo de Roma não tinha mais importância do que os outros. Só muito mais tarde foi criada a figura do Papa. Durante muito tempo, essa é a reflexão por parte da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa ela se predomina muito no leste europeu, em algumas regiões. No leste europeu, predominantemente no leste europeu. E ela foi fruto de um cisma no interior da Igreja Católica, né, da grande igreja antes. Muito por conta da forma de como estava extremamente centralizadas as decisões e as perspectivas organizacionais e institucionais da igreja por parte do lado ocidental. E aí ocorre a ruptura. E também por conta de um afastamento por conta das condições geográficas e por aí vai. O predomínio de Roma, no entanto, acabou por provocar a queda da unidade entre os cristãos. Houve vários cismas por questões de doutrina e até o chamado Grande Cisma do Oriente, em 1054, que separou definitivamente a Igreja Ortodoxa da Igreja Romana. Hoje existe um grande esforço de diálogo e união entre os líderes das duas igrejas. Na fé, elas diferem muito pouco. A maior diferença está nos usos, ritos e tradições, né? Sobre a fé na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa. É basicamente isso, né, o capítulo. Os outros são textos complementares, que é importante vocês lerem. Não vou me aprofundar aqui porque aqui vai falar sobre a Igreja Ortodoxa, a religiosidade na Rússia. Então, basicamente, a ideia é vocês fazerem essas questões aqui, né? Essas 2 primeiras questões. E no final, ou posteriormente, eu faço a correção e faço um balanço dos 2 capítulos. Vale lembrar que esses 2 capítulos caem no teste. Então é basicamente isso, pessoal, e até mais. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau, tchau.